Mais de uma centena de mortos em explosões no Irão durante cerimónia de aniversário da morte do general Soleimani. ONU apela à contenção máxima de todas as partes após morte do vice-líder do Hamas. Regras de segurança apertadas salvam passageiros do avião que se incendiou no aeroporto de Tóquio. Cabeleireiros voluntários oferecem cortes de cabelo a pessoas em situação de sem-abrigo em Paris. Mais de 100 pessoas morreram em 2 bombardeamentos no Irão durante uma cerimónia que assinalava o 4º aniversário da morte do general Soleimani. O ataque teve como alvo uma procissão em homenagem a Soleimani que seguia em direção a um cemitério. As autoridades iranianas disseram tratar-se de um atentado terrorista. Para já, nenhum grupo reivindicou responsabilidade pelo ataque na cidade de Kerman, a cerca de 820 km de Teherão. Este ataque ocorre um dia depois de uma cerimónia semelhante em Bagdade, no Iraque, onde Soleimani foi morto em janeiro de 2020 durante um ataque com drones dos Estados Unidos lançado pelo então presidente norte-americano Donald Trump. O comandante dos guardas da Revolução Iraniana ficou conhecido como a personalidade operacional mais poderosa do Médio Oriente. O ataque na capital libanesa, que matou o número 2 do Hamas, fez aumentar os receios sobre a possibilidade do conflito se expandir. O grupo militante confirmou que o seu vice-chefe, Salah Haruri, e 2 outros comandantes do braço armado foram mortos na explosão em Beirute. Salah Haruri, que foi um dos fundadores do Hamas, era o adjunto do líder político supremo e dirigia a presença do grupo na Cisjordânia. O líder do Hezbollah já reagiu às mortes e prometeu responder a qualquer ataque israelita contra dirigentes palestinianos no Líbano. Depois do anúncio da morte do vice-chefe do Hamas, as ruas de Ramallah, na Cisjordânia, encheram-se de manifestantes que pediram vingança pelo ataque, que não foi até agora reivindicado por Israel. As forças israelitas estão a retirar, segundo as agências internacionais, algumas das suas tropas de Gaza e a colocá-las na fronteira com o Líbano. A porta-voz adjunta do secretário-geral das Nações Unidas apelou à contenção de ambas as partes. Because of the escalating tensions and the fragility of the situation in the region, we are calling for maximum restraint from all parties. Em Gaza, os bombardeamentos continuam. Um ataque israelita perto de um campo de refugiados matou pelo menos 8 pessoas. Várias crianças foram retiradas dos escombros. O chefe da diplomacia da União Europeia alertou para a iminência do alastramento da violência no Médio Oriente, a menos que o conflito em Gaza seja resolvido. Um aviso feito após a morte do vice-presidente do Hamas, Saleh al-Haruri, no ataque com um drone contra um edifício em Beirute, a capital do Líbano. Israel ainda não reivindicou o ataque, mas admite uma possível retaliação do Hezbollah, grupo armado que apoia o Hamas a partir do Líbano. Se estão sembrando as raíces do ódio e se essa tragédia não se acaba pronto, muito me temo que todo o Oriente Médio se vá a ver envuelto em llamas. A tensão também aumenta no Mar Vermelho ao nível dos ataques a navios mercantes de vários países por parte dos rebeldes iemenitas Houthis, apoiados pelo Irão. Os Estados Unidos e algumas nações europeias enviaram navios de guerra para o local, o que foi replicado pelo Irão ao nível de uma fragata. Na intervenção no seminário diplomático em Lisboa, Borrell lamentou a incapacidade da União Europeia para apelar a um cessar-fogo em Gaza e por se manter dividida sobre a postura em relação a esta região crucial. No hemos sido capaces dentro del Consejo Europeo de llegar a una posición unánime para defender un alto el fuego. Al contrario, nos hemos limitado a llegar a un acuerdo de mínimos, diciendo que apoyamos pausas, en plural, humanitarias y en aumento de la ayuda a las víctimas de la guerra. No hay una solución, una posición unánime. Y esto nos debilita. 17 dos 27 Estados-membros da União Europeia, incluindo Portugal, votaram a favor de um cessar-fogo em Gaza numa resolução da Assembleia Geral da ONU em dezembro. A Áustria e a Chequia votaram contra e 8 abstiveram-se, alegando que um cessar-fogo poderá minar o direito de autodefesa de Israel.
O chefe da diplomacia da União Europeia advertiu que o Bloco poderá ser acusado de ter dois pesos e duas medidas no que se refere às guerras em Gaza e na Ucrânia. A posición clara y firme de Europa frente a la guerra en Ucrania no es compartida por muchos países del mundo que inmediatamente nos acusan de tener principios de geometría variable, o eso que llaman double standards. Y creo que sin cerrar los ojos, sin taparse la nariz, es difícil no afrontar esta contradicción. Bélgica, Irlanda e Espanha são 3 dos Estados-membros da União mais ativos na defesa de um cessar-fogo, mas o consenso entre os 27 países continua a ser elusivo. As autoridades ucranianas acusam a Rússia de atacar civis de forma deliberada nos bombardeamentos de 2 das maiores cidades da Ucrânia. Na terça-feira, a capital Kiev e Kharkiv, no norte do país, foram alvo de intensos ataques russos que provocaram a morte de 5 pessoas e deixaram feridas mais de 130. Os ataques causaram grande destruição e atingiram infraestruturas de energia, tendo levado a cortes de gás e eletricidade, tanto em Kiev como em Kharkiv. No seu habitual discurso diário à nação, o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, elogiou os sistemas de defesa aérea fornecidos pelo Ocidente, que diz terem permitido salvar centenas de vidas. Os sistemas de mísseis Patriot, por exemplo, estarão em uso contínuo e terão abatido 10 mísseis hipersónicos Kinzhal disparados pelos russos, que Putin diz serem armas indestrutíveis devido à velocidade que conseguem atingir. O presidente russo tinha prometido que a Ucrânia não ficaria impune depois de, no fim de semana passado, um ataque ucraniano sem precedentes ter provocado a morte de 25 pessoas na cidade russa de Belgorod. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, pediu aos aliados que forneçam com urgência sistemas de defesa aérea, drones de combate e mísseis de longo alcance, para que as forças de Kiev consigam defender o território e a população dos ataques de Moscovo. O centro do Japão foi abalado por novas réplicas do terremoto de segunda-feira, enquanto as equipas de salvamento procuravam sobreviventes. Os novos abalos sísmicos aconteceram em Ishikawa e nas áreas vizinhas e registaram uma magnitude de 4,9 na escala de Richter, que desencadeou alertas de tsunami. O trabalho das equipas de emergência teve de ser interrompido, o que preocupa as autoridades. Além disto, a previsão de chuvas fortes e possíveis deslizamentos de terra podem dificultar ainda mais a procura de sobreviventes. O sismo de segunda-feira destruiu bairros inteiros e muitas pessoas encontram-se agora em abrigos. とってもじゃないかぺちゃんこになってますから入れません。ですからここで今夫婦で生活雑魚寝状態で、なんとか皆さんで声かけ合って。励まし合うということでございます。今そんな状況です。Segundo as autoridades de Ishikawa, estão confirmadas 70 vítimas mortais, mas dezenas de pessoas deverão ainda estar presas nos escombros dos edifícios que desabaram. Os especialistas dizem que as primeiras 72 horas são cruciais porque as perspectivas de sobrevivência diminuem muito após 3 dias. Parece ter sido quase um milagre que alguém tenha saído com vida do avião da Japan Airlines que aterrou no aeroporto de Haneda, em Tóquio, e que praticamente se transformou numa bola de fogo. Mas quase 400 pessoas acabaram por sair da aeronave em segurança. O A350 colidiu com um avião da Guarda Costeira japonesa depois de aterrar naquele que é o aeroporto mais movimentado de Tóquio. 5 dos 6 ocupantes da aeronave da Guarda Costeira não sobreviveram. Um rapaz sueco de 17 anos que voava na companhia japonesa registrou com o seu telemóvel os momentos vividos. Já quando o avião aterrou na pista e os passageiros saíram em segurança, o jovem descreveu o cenário como um inferno, explicando que a cabine se encheu de fumo em poucos minutos e que assim que as portas de emergência foram abertas, toda a gente se amontoou junto delas. Apesar das investigações sobre o incidente ainda estarem a decorrer, os especialistas referem que o sucesso da evacuação se deve a uma combinação de normas de segurança modernas e à cultura rigorosa da Japan Airlines. As an accident investigator, my focus is on what happened much longer ago, on how the two aircraft came to collide and the moments up until all those who could be saved were saved. If reports are correct that everybody evacuated this aircraft successfully, then that is fabulous news.
A colisão no aeroporto de Tóquio foi o primeiro acidente grave a envolver um A350 da nova geração de aviões fabricados com tecnologia de ponta. A Airbus decidiu enviar uma equipa de especialistas para ajudar nas investigações. Donald Trump recorreu da decisão da secretária de Estado do Maine que o impede de se candidatar às primárias para a presidência norte-americana naquele estado, devido ao papel que teve na insurreição do dia 6 de janeiro de 2021. O antigo presidente dos Estados Unidos entrou com um processo na Justiça em que defende que a secretária de Estado, a democrata Shanna Bellows, não tem autoridade para o impedir de se recandidatar e declara que não incitou qualquer motim. A secretária de Estado do Maine baseou-se numa norma antiga que impede os envolvidos numa insurreição de se candidatarem a cargos públicos. Ir ao cabeleireiro ou barbeiro é um luxo que algumas pessoas não conseguem pagar. Graças a uma associação francesa, uma rede de profissionais de cabeleireiro voluntários está a oferecer cortes de cabelo gratuitos a pessoas em situação de sem-abrigo em Paris. A associação foi criada há 5 anos e já ajudou milhares de pessoas desfavorecidas. C'est super, hein? C'est vraiment génial d'avoir comme ça des gens qui aident, ceux qui ne peuvent pas se permettre. Mais depuis 9 mois, comme j'ai plus de revenus, et ben là, avec tout le monde là-dessus, avoir un décoiffeur comme ça à titre gratuit, c'est vachement pratique. Ça, c'est sympa. Et puis, il y a des personnes qui sont habituées à venir maintenant, donc c'est chouette. C'est un moment où on peut échanger, où c'est sympa. Atualmente já 9 cidades francesas aderiram à iniciativa para proporcionar uma experiência agradável a grupos vulneráveis ou em situação de exclusão social. Monsieur